ótimo sábado para você que está em casa. Está começando o nosso Band Municípios na nossa Band Bahia. Bom dia, Bruna Gonzalez. Bom dia para vocês de casa, bom dia, Tony. A gente já começa, né, como de praxe, com o nosso giro pelo interior do estado. Vamos lá? A melhor Semana Santa do mundo está de volta. A grande feira de artesanato e cerâmicos ao ar livre do Recôncavo Baiano, que reúne tradição e entretenimento em uma festa com grandes atrações musicais e parque de diversões. Tem Vitor Fernandes, Silvano Salles, Amado Batista, o polêmico La Fúria, Marcinho Sensação, Natson Ferinha, Ana Catarina e muito mais. Venha para a Feira de Caxixis. Fé, cultura e tradição, de 6 a 9 de abril, em Nazaré, Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues deixou a capital da China e foi até a cidade no centro do país para uma reunião sobre a ponte Salvador-Itaparica. Novamente, aqui nós afirmamos o interesse nosso de adiantar pelo menos 2 etapas importantes do começo da ponte. A sondagem, que vai dar garantia da conclusão do projeto executivo, e uma dragagem, que é uma exigência da Marinha para que possa garantir a acessibilidade de navios. E a conversa foi essa, praticamente a manhã inteira. Tivemos a oportunidade de colocar à mesa nossa da reunião o interesse da gente em iniciar as obras por essas 2 partes. A procissão do Fogaréu em Serrinha, no nordeste do estado, deu início às celebrações do Tríduo Pascal no município. Antes da caminhada, a missa do Lava-Pés na Catedral da cidade abriu a programação. É este momento onde, com orações, com gestos, com devoção, a gente vai cantando, rezando, expressando a certeza de que não caminhamos sozinhos. Deus caminha conosco. A procissão do Fogaréu completou 93 anos e desde 2019 é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. Antes da caminhada, uma encenação reuniu fiéis para relembrar os últimos momentos de Jesus na Terra. A caminhada percorreu os 5 quilômetros da zona turística Caminhos do Sertão, partindo da Catedral de Serrinha rumo à colina de Nossa Senhora de Santana. Uma multidão emocionada levou tochas e velas acesas, repetindo orações e cânticos. Saúde em primeiro lugar, né? Tem que pedir bastante saúde para mim e para a família toda. O governador em exercício, Geraldo Júnior, participou da missa e da entrega de 600 cestas básicas arrecadadas pelo programa Bahia Sem Fome. Em seguida, ele caminhou com a procissão pelas ruas de Serrinha. De acordo com a Polícia Militar, este ano, cerca de 10 mil pessoas participaram do ato. Muita fé e muita devoção, fraternidade. Na última semana, o governador Jerônimo Rodrigues lançou o programa Bahia Sem Fome. Hoje, na procissão aqui do Fogaréu, em 2023, o tema é fraternidade e fome. Todos nós, de mãos dadas. A fome ela não espera. Morro do Chapéu é hoje um dos principais sítios ufológicos de grandes atividades no Brasil, sendo inclusive a primeira cidade com registro de objeto voador não identificado. Um disco voador que qualquer visitante pode não só ver, como também tocar e fotografar em plena praça. É uma réplica de uma espaçonave avistada por um ufólogo quando ele tinha 12 anos. Alonso Regis criou o disco voador em 1991, que ficava em sua casa. Em 2021, foi doado à prefeitura, que decidiu instalar numa praça no centro da cidade para atrair visitantes. O pessoal vinha aqui visitar, turista, ufólogo, curioso, gente que se interessa pelo assunto, gente que trazia as crianças, porque criança, quando ele falar em ET, diz que já sabe, né? Aí chegava ali e fazia aquela festa, né? Bom, aí a gente foi crescendo, você vê tudo murado, casas, né? E o disco foi ficando escondido, terminou ficando ali, escondidinho, né? Aí perdeu a graça, né? Aí eu falei, a família, a gente acertou para tirar ele daí. A nova atração já começa a mobilizar a economia da cidade com a produção de diversos artigos turísticos com referência à ufologia, como imitações de disco voador e bonecos de extraterrestres. Para divulgar a atração, a prefeitura realizou uma campanha com vídeos e memes mostrando os extraterrestres caminhando pela cidade.
produção mineral comercializada na Bahia cresceu 50%. E é sobre este assunto que nós vamos conversar com Antônio Carlos Tran. Ele é presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Um prazer receber o senhor aqui no Band de Municípios, presidente. Ótimo dia. E primeiro começar falando desse crescimento que é de forma exponente e traz benefícios para os nossos municípios. Bom dia. É um prazer, em primeiro lugar, muito grande estar aqui nessa emissora que tem uma relação muito afetiva com a Bahia. Isso é bom para estarmos aqui falando disso. O benefício da mineração é um benefício que extrapola as fronteiras, né? A grande maioria das pessoas aqui não tem ideia que nós temos atividade mineral em mais de 50% dos municípios. As pessoas esquecem que água é mineral. A Bahia é um dos grandes produtores de talco. Quantas pessoas aqui sabem disso? O talco não é usado apenas para passar na criança, mas é usado também na indústria. Então você tem uma diversidade na produção mineral da Baiana muito grande. A atividade mineral, como eu acabei de lhe dizer, está presente em mais de 50% dos nossos municípios. E ela tem uma outra coisa, como chegamos a isso? A Bahia é o estado mais bem estudado geologicamente do país. Isso nos possibilitou essa diversidade de minérios. Ou seja, ainda dentro desse crescimento de 50%, os últimos 3 meses, né, a gente ainda não saiu de março, mas os 3 meses de 2023 foi de um aumento até significativo, exponencial. Justo. Isso se dá a essa diversidade de produção. Por exemplo, no ano passado, a produção mineral brasileira caiu. Já a da Bahia subiu. Por quê? Porque a produção mineral brasileira está muito em cima do minério de ferro. O primeiro lugar e o segundo lugar, que é o Pará, o primeiro lugar, Minas Gerais, o segundo, eles vivem em função da grande produção de minério de ferro. Então, no semestre passado, que a produção mineral brasileira caiu, a nossa cresceu. Por quê? Novamente, pela nossa diversidade. Isso é muito importante. Agora, como nós estamos no Band de Município, qual é a vantagem que isso traz para o município? Traz muito. Primeiro, você tem a primeira grande contribuição é a CEFE. A CEFE é um imposto, uma taxa, uma contribuição, como o nome diz, sobre que a empresa mineradora paga sobre o que ela movimenta da terra. Por quê? No Brasil, o solo tem dono, mas o subsolo é da União. Todo o subsolo é da União. Então, quando você movimenta o subsolo, você paga essa taxa que é a CEFE. Então, você pega, por exemplo, um município como Jacobina, que tem uma grande produção de ouro. A mineração contribui para o orçamento de Jacobina com 1.200.000, 1.300.000 por mês. Você pega a Aero, a antiga Caraíba Metais, ela está presente em 3 municípios. Ela também contribui com esse CEFE com o valor disso. Você vai para Baracás, a Vanádio está lá contribuindo. Você vai para a Níquel, está lá contribuindo. Você vai agora para o grande avanço que está começando a ocorrer com o minério de ferro em Caetité. Está contribuindo para o município. Mas ela não contribui apenas com este dinheiro da CEFE. Ela contribui com o emprego.
E a mineração paga uma base de até 3 vezes mais do que as outras relações de trabalho. Ora, quando você está com isso aí, esse empregado que a mineração tem, e que na sua grande maioria, 80% a 90%, são do município ou da vizinhança. Esse pessoal está comendo, esse pessoal está indo comprar na farmácia, está indo comprar sapato como o seu bonito. Obrigado, presidente. Está indo para a escola, está indo para o dentista. Então está movimentando toda a economia. Então esse é a contribuição da mineração para o município de uma forma indireta, que não é apenas do imposto. Presidente, Itajibá, município do nosso estado, liderou a produção mineral em fevereiro. Foram aí 23%. Nesse município, o que é que se destaca? Nesse município você tem o níquel. Níquel. Níquel, o que é a grande validade do níquel? São agora minerais como o vanádio, como o níquel, que vão ser usados nos carros elétricos, nas baterias. Então passa a ter uma valoração muito grande. Porque a gente, na verdade, eu brinco muito quando eu digo que o Brasil vive em 1500, porque naquela época nós exportávamos ao Brasil. Depois passamos a exportar café, açúcar. A Bahia teve uma grande exportação de cacau, segurou o nosso desenvolvimento durante muito tempo. E agora estamos exportando soja, estamos exportando minério de ferro e os demais tudo. Mas nós não estamos industrializando isso. Nós precisamos exportar o minério de ferro, não, precisamos exportar o ferro. Temos que fazer o adicional que produza. Então, a Vanádio, por exemplo, começou um projeto lá em Boston, para implantar a produção de baterias oriundas deste vanádio que sai daqui. Por que não foi implantado na Bahia? Porque o mercado consumidor é lá, mas o mercado produtor é aqui. Nós precisamos começar a trabalhar os produtos para ter uma maior contribuição de emprego, de renda e de sobrevivência para as pessoas. A mineração é mais ou menos isso. Ela dá sobrevivência ao dono do capital e dá sobrevivência às pessoas. Presidente, antes de a gente entrar nesse tema, num tema importante que é transporte e como essa mineração se desloca, né, entre os municípios do nosso estado, queria que o senhor explicasse para quem está em casa, claro, sobre o que significa a CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, para que se fique mais entendido para nossos telespectadores. Olha, a CEFEM é o valor que as empresas de mineração recolhem ao governo federal referente ao valor do que ela está tirando do debaixo da terra. Então, o minério de ferro que é tirado da terra e que é exportado, ela paga uma taxa sobre isso. Ela recolhe uma taxa sobre isso. Essa taxa, CEFEM, não vai para o governo federal tudo. Ela vai 60% para o município. Ela retorna para o município? Ela retorna para o município. Ela paga 15% para o Estado, 10% para a ANM e por aí vai. Há uma distribuição. Mas o grande beneficiário deste valor, é o município e a outra parte é o Estado. Então é muito importante que as prefeituras tenham isso em mente. Por quê? A areia que você tira para fazer construção é minério. Então a prefeitura tem que cobrar sobre isso. Tem que agilizar esse problema.
A pedra que você usa para fazer a base da casa é minério. Então, as empresas que têm os municípios que têm pedreira têm que acompanhar esse negócio para ter o retorno disso. Nesse sentido, a CBPM criou um aplicativo, vamos chamar de uma maneira clara, que o nome não é esse, mas vamos chamar de aplicativo, que quem entrar no site da CBPM vai lá e aperta CEFEM. E nesse aplicativo você vai ter todas as informações que você precisa sobre os municípios que estão que produzem minério. Estão melhor ranqueados. Não. Em geral. Todos. Do nosso estado. Do nosso estado. Você tem todos ali. Você tem as empresas que produzem. Você tem o tipo de minério que produz. E você tem o valor que será recolhido. Ora, e essa informação que nós temos e que disponibilizamos para todo mundo, ela é atualizada semanalmente com base nos recolhimentos feitos para a ANM. Então, todo município deveria estar entrando no nosso site, acompanhando isso, para ver qual é a parcela dele. Mesmo que seja pequena, ela só vai crescer à medida que você tiver uma atividade mineral maior. Então, é preciso que você acompanhe isso e não deixe à toa, porque o cabra que tem uma pedreira é amigo, o cabra que tem um areal é amigo. Então, você precisa ter uma posição mais profissional no que você se relaciona. É como o imposto predial. Sim. O imposto predial é nas capitais. Depois passou para os grandes municípios. Mas ele precisa chegar a todos os municípios, porque qualquer município quer luz na porta, quer água na porta, quer transporte na porta. Então, isso você só tem se você tiver o retorno. Então, para um município poder oferecer isso, ele tem que cobrar o tal do imposto predial. Para isso tem que fazer um cadastro, tem que ter isso, tem que ter aquilo, Isso é o crescimento que leva a esse tipo de novas, como é que se diz? Novos pleitos. Porque você passa aqui em Salvador, por exemplo, aí naquela região do subúrbio, por exemplo, ou na região de Cajazeiras, tudo, você vê a área de invasão. Tudo invadido. Mas todo mundo que está lá quer que a rede elétrica chegue lá. Quer que a internet chegue na porta dele. Quer que a água chegue na porta dele. Quer que o transporte chegue por lá. Isso tem um custo. Infelizmente, não existe jantar de graça. Presidente Antônio Carlos Tran, que é o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, CBPM, a gente entra nesse assunto que é o assunto sobre o transporte desse mineral no nosso estado. É em pauta no governo, né, no nosso estado. Um abraço ao governador Jerônimo Rodrigues, ao vice-governador Geraldo Júnior. A relação sobre o trem da Bahia. Seria o modal mais interessante para se transportar este tipo de mineral, qualquer tipo de mineral, pelo interior, principalmente do nosso estado? Olha, o que existe é o seguinte: para você ter uma mineração de larga escala, você tem que transportar. E você não pode transportar em Kombi, não pode transportar em caçamba e nem nos grandes caçambões, porque você acaba com as estradas. E o custo vai ficando inviável. Então você precisa ter transporte em quantidade. Como é? E que não agrida o meio ambiente e que tem um custo permissível. E você só consegue fazer isso se você tiver o trem. Porque você vê locomotivas puxando 40, 50 vagões. Mas não adianta você só ter o trem. Você precisa ter o outro modal
que anda junto, que é o porto. Por quê? Porque a nossa base de consumo, pela nossa estrutura econômica de desenvolvimento, esse produto vai para exportação. Então, você precisa ter o porto. Esse trem precisa chegar ao porto para você transportar aquela mercadoria que veio lá do interior para ir para o exterior. Você tem um caso muito importante, por exemplo, no agronegócio. A soja, o milho, que vem lá de cima, de Barreiras, de Luiz Eduardo, nós temos uma produção fabulosa. Nós somos um produtor de algodão de melhor qualidade do Brasil e do mundo também. Esse algodão sai de São Desidério, do município lindo, formoso, e vai para onde? Vai de caminhão para onde? Para São Paulo, para o porto de lá. Veja o custo que você onera para o produtor. Por quê? Porque não tem um trem. Quando a FIOL estiver funcionando, ele sairá direto lá de Luiz Eduardo, de Barreiras, para o Porto Sul. Isso vai representar um ganho para o produtor. Hoje esse frete anda em derredor de $100 ou mais. Com a FIOL funcionando, vai cair para cerca de $20. Quem vai ser o beneficiado disso? O produtor, que vai poder ter um preço melhor, vai poder competir melhor. A mesma coisa se dará com a mineração. Quando a FIOL estiver funcionando, você vai ter, daquele ramal da FIOL, a CBPM fez, junto com a CPM, está fazendo uma análise, 100 quilômetros de um trilho, 100 quilômetros do outro trilho, para ver tudo que existe de possibilidade de mineração nessa área, para os investidores poderem ir lá aplicar. Está entendendo? Por quê? Você tem muita área ali, naquela zona ali da FIOL, que tem potenciais de minas. Mas quem é que vai investir numa jazida se não tem o transporte para levar? Ninguém. Agora, com a FIOL funcionando, você vai ver o surto que vai ser isso. Está entendendo? Então, se precisa aí um conjunto de articulação entre secretarias estaduais e aí a SDE com o Ângelo isso mesmo. Né? Almeida, o planejamento, a infraestrutura, trabalho, todo mundo junto, todo mundo junto em benefício de um bem comum. Eu digo sempre que a minha preocupação com esse trem, com essa logística, eu não vou ser beneficiado dela, por mais que eu tenha a intenção de viver 125 anos. Mas quem vai ser beneficiado é o seu neto, o meu bisneto, o meu neto, que é o caminho do futuro. A ferrovia é o caminho do futuro, não é o caminho do passado. Se você for olhar o mundo, o desenvolvimento da ferrovia é uma coisa fabulosa. Você tinha uma concepção que o negócio era o porta a porta, que é o quê? É o rodoviário. Ele pega na fábrica de um, leva para o depósito de outro. Mas isso mudou. Hoje você tem o porta a porta ferroviário. Por quê? Você tem um contêiner. O contêiner vai andando no trem de um país para o outro, de um estado para o outro. Se você for olhar nos Estados Unidos, na Europa, na China, o volume de contêiner transportados está levando o quê? Carga geral. Não está levando minério apenas. Está levando todas as produções. E ele sai da ferrovia, bota no caminhão e está na porta da fábrica do outro. Então, porta a porta com a ferrovia é uma realidade. Com certeza. Eu conversei com o Antônio Carlos Tran, ele é presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Nós agradecemos a presença
do senhor aqui no Band Municípios, já deixando claro um convite para que haja um retorno, porque é um assunto vasto. A gente poderia passar aqui todo o tempo do programa falando sobre minério, falando sobre transporte, principalmente para a densidade que é os municípios, quase 417 municípios do nosso estado, e que a gente possa ter essa oportunidade, presidente, mais uma vez, de bater um papo. Eu lhe agradeço à Band essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre mineração, que eu acho que é uma atividade encantadora, porque ela produz emprego, produz renda e ela não produz dano ao meio ambiente. Porque se você pegar o tamanho de uma mineração, é muito pequeno. Se você pegar a ocupação territorial do agronegócio, você vê uma diferença sensacional. Então, muito obrigado a todos. Infelizmente, o nosso Band Municípios está chegando ao final. Infelizmente. Seu Instagram? @BruGonzales, com Z no meio e Z no final. O meu, Tony Júnior. E para você que não acompanhou aqui na tela da Band todo sábado às 9 da manhã, nós estamos aonde? No YouTube, que é o @ o tracinho Band Bahia Oficial, e no Instagram, @Band Municípios ou @Band Bahia. Band Municípios a gente está preparando ainda, vai dar uma repaginada ali no nosso Instagram, mas você pode acompanhar pelo Band Bahia ou até pelos nossos perfis. Então, até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.